Olá a todas e a todos, é um prazer receber todos vocês mais uma vez para a nossa live One Pure and Doctors. Estamos começando aqui no Instagram One Pure Brasil, que traz muitas novidades, informações e conteúdos qualificados sobre a medicina canabinoide. E hoje não podia ser diferente, sejam todas e todos muito bem-vindos, tem gente muito importante chegando aqui para poder participar da live conosco. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou Lilian Werneck, sou jornalista e diretora de marketing da Endopure Life Science e é com muita honra que hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial, doutora Juliana Bogado. Ela é a diretora médica da Endopure Life Science, com quem eu aprendi grande parte, ou se não a maioria do que sei hoje sobre medicina canabinoide e me faz sempre ter muitos aprendizados, muito conhecimento novo toda vez que eu participo de suas aulas, porque ela, além de diretora médica da Endopure Life Science, também coordena o treinamento da consultoria de relacionamento Endopure e prepara então nossos consultores e consultoras para poder oferecer o melhor conteúdo médico para os profissionais de saúde de todo o Brasil. Então hoje nós teremos como essa convidada especial a doutora Juliana Bogado, que é médica especializada em medicina canabinoide, além de atuar em clínica médica e dermatologia, e tem vasta experiência em terapia intensiva. Ela partilha hoje conosco a sua vasta experiência, seu importante e aprofundado conhecimento sobre o sistema endocannabinoide. Ela já deu várias aulas, então ela traz sempre atualizações, informações novas a cada turma que chega, e sempre é muito importante saber desse sistema que é relativamente pouco conhecido, pouco estudado, porque é recente, mas que é fundamental no nosso organismo. A doutora Juliana Bogado já prescreve canabidiol desde 2015 e ela vai trazer também o seu conhecimento sobre por que os fitocannabinoides são tão importantes para equilibrar o nosso sistema endocannabinoide. Fiquem conosco, mandem um aviãozinho, boa noite a todas e todos. Que bom vocês aqui, nossas consultoras, nossos consultores, médicas, médicos, dentistas, profissionais de saúde que são acompanhados e acompanhadas pela nossa consultoria de relacionamento, que tem como objetivo principal sempre levar o melhor conteúdo médico. Então vamos convidar a doutora Juliana Bogado, que já está aqui, para poder participar conosco desse live. Saiba mais sobre o sistema endocannabinoide. Doutora Juliana, que prazer falar contigo, muito bom, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lilian, é um prazer todo meu. Finalmente, a gente está conseguindo fazer essa live já desejada há muito tempo. Então, eu espero contribuir bastante para o conhecimento de todos que estão presentes aqui. Eu tenho certeza que o conteúdo e a educação que vai trazer para todos nós é de fundamental importância mesmo, porque nós sabemos pouco sobre esse sistema, Eu fico pensando que na escola a gente estuda sobre vários sistemas, Mas eu nunca tinha ouvido falar do sistema endocannabinoide. Então, em primeiro lugar, além de agradecer a sua presença, queria já começar na nossa live, porque já tem muita gente aqui e a gente vai aproveitar o máximo do nosso tempo, perguntando, afinal de contas, o que é o sistema endocannabinoide? Bom, foi uma observação importante que você fez agora, porque, na verdade, eu, por exemplo, me formei em 2012 e não tive isso na minha faculdade, Não tive esse estudo do sistema do canabinoide na minha faculdade. E 2 anos depois já estava sendo iniciado, 2014 foi iniciado esse estudo nas outras faculdades e tal. Então, assim, para a gente poder entender o que é o sistema do canabinoide, a gente tem que entender que é uma descoberta muito recente, Então, foi por volta da década de 90, a gente começou a descobrir, Primeiro foi uma molécula, que foi o THC, que é um canabinoide também importante, e depois vieram os receptores do sistema do canabinoide, então cada ano ali foi ganhando uma importância até chegar na descoberta de todo o sistema, Então, o que seria isso, Esse sistema como um todo, ele é formado, por receptores CB1 e CB2, que a gente chama, E esses receptores estão distribuídos em todo o nosso corpo, Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, sistema imune. Tem uma
diferenciaçãozinha ali, um pouco mais do CB1 no sistema nervoso central, um pouco mais do CB2 no sistema imune, né? Isso varia um pouquinho, mas no geral, né, a formação do sistema endocannabinoide é por todos esses receptores. Por exemplo, na pele a gente tem receptores CB1 e CB2, né? Em alguns locais a gente tem os dois. Isso, que é o maior órgão do corpo. Pois é, que interessante, né? Que a pele toda, então, tem os dois receptores. Sim, é muito interessante, porque a gente consegue abordar diversas patologias, né? Principalmente patologias inflamatórias, né? Então, alguns órgãos só têm o CB1, outros só o CB2, a pele, de curiosidade, né? Existem outros também que têm os dois receptores, mas eu gosto de enfatizar isso. Então, a gente trata diversas patologias da pele também. Bom, em relação ao sistema endocannabinoide em geral, a gente sabe que ele existe não só no ser humano, né? Ele existe também nos todos os mamíferos. Então, por isso que talvez algumas pessoas tenham ouvido falar, tem um cachorro da minha amiga que está tomando, tem um gato, e teve resultado. Então, isso se explica por essa existência dos mamíferos, né? Então, eu acho que a veterinária está ganhando também um excelente arsenal de tratamento para os animais, né? Isso é muito legal. Isso é muito importante, sim, né? Porque a gente já tem médicos de quase todas as patologias já são permitidas pela Anvisa para prescrever. Agora, dentistas também já podem, né? Também ter a prescrição autorizada pela Anvisa. Esperamos que em breve médicos veterinários também possam, porque realmente eu tenho, né, essa certeza de que os animais podem se beneficiar muito também do tratamento para o sistema endocannabinoide, né? Isso. Então, assim, como é que o sistema funciona, né? Vamos tentar entender um pouquinho. Na verdade, eu gosto de fazer uma analogia com o sistema linfático, né, que está distribuído por todo o corpo. Ele não é uma rede, mas é como se fosse uma rede, são diversos receptores, né? E ele faz a regulação. A gente fala que a gente usa muito essa palavra homeostase, né? Então, a homeostase é o equilíbrio das funções. A homeostase, né, das funções da célula, da mitocôndria, da regulação do sistema cardiovascular, né? Então, isso tudo ele influencia em diversas, ou para não dizer todas as áreas funcionais do nosso organismo, né? Então, isso é muito interessante também. A gente sabe que ainda está em estudo, né? Então, isso é algo muito recente, como eu falei para vocês, década de 90, para a medicina, é um recém-nascido. Né? Então, é muito recente mesmo. Para a medicina é um recém-nascido, né? Isso acabou de chegar e eu acho muito legal que a gente já está à frente. Eu acho que o Brasil teve essa importância também muito grande quando foi introduzido o canabidiol no Brasil. Então, isso o número, o N de pacientes no Brasil, né, nos trouxe essa... Eu vejo esse diferencial hoje sendo médica aqui, né? E tendo começado em 2015, então eu vejo como isso trouxe prática, trouxe experiência, né? E isso só cresce. A gente só vê crescer e é óbvio, né, que só cresce. A gente vê resultados excelentes. Então, eu acredito que o Brasil teve uma importância muito grande aí nesse processo de aceitação da OMS, enfim, né? Sim, a regulamentação da Anvisa e a própria prática mesmo de médicas e médicos, né, visionários e pioneiros como a doutora, que desde cedo, desde o primeiro movimento de regulamentação, já começaram a acreditar na medicina canabinoide e passaram a prescrever, né? Exatamente. E nesse caso, é interessante porque a gente fala de sistema endocannabinoide e a gente vai lá no canabidiol, nos canabinoides. Queria que explicasse um pouco a relação de como que, então, né, esses canabinoides, que são os compostos encontrados em algumas plantas, como é o caso do cânhamo, né, como que eles podem, então, influenciar nessa regulação do organismo ou na regulação do sistema endocannabinoide. E se puder também falar um pouco da síndrome de deficiência endocannabinoide, porque isso é um termo também novo, né? Mas que eu vejo que está relacionado, pelo que eu estudei, pelo que eu aprendi contigo, está relacionado a diversas patologias. Acho que é importante a gente saber, de uma forma geral, o que é isso, né?
Sim. Bom, complementando ali o que a gente estava conversando do sistema do canabinoide, né? A gente sabe que por que esse sistema existe no nosso corpo, né? Então vamos pensar, poxa, né? Por que ele existe? A gente produz endocannabinoides, por isso que se chama endo, né? Que é produzido de dentro, vem de dentro, né? Então a gente tem já canabinoides, nós temos no nosso corpo. Interessante. Exatamente. Então, a gente mesmo produz os nossos endocannabinoides, que são chamados anandamida e o 2-araquedonoilglicerol, tá? Só para... Sei que é um nome muito técnico, mas... E ananda vem de felicidade, né? Então, isso tem uma relação também importante com o efeito, né, da atuação desse endocannabinoide no organismo. Então, o canabidiol, ou os canabinoides, a gente chama de fitocannabinoides, que são provenientes da planta, eles vão atuar exatamente nesses receptores do sistema do canabinoide, né? Então, quando a gente está com deficiência do sistema endocannabinoide, é como se fosse a gente precisasse de uma vitamina para repor, né? E essa vitamina que vai repor a nossa deficiência da produção, né, dos nossos endocannabinoides vai ser os nossos fitocannabinoides. Então, os fitocannabinoides eles vão atuar diretamente nesses receptores, CB1 e CB2. Né? A princípio, ainda está sendo estudado mais um receptor, mas isso eu não posso... Estou adiantando algo que a gente ainda não... É verdade, né? Não vai vir por aí mais um receptor. Um mas CB3, vamos ver, né, como é que vai chamar. Para você ter uma ideia de como é tudo, ainda está tudo muito em andamento, né? Tem muito estudo sobre diversas patologias, então cada meio ano que passa, não vou nem dizer cada ano, é cada meio ano que passa, existem diversos estudos novos, né? Então isso é muito interessante. Não só sobre os receptores, mas sobre os próprios canabinoides, né? Porque a gente tem relativamente poucos aí estudados, o CBD, o THC, o CBG, né? Mas acho que ainda tem muito mais aí para a gente ver. Isso. O canabinoide que está mais em evidência agora, né? A gente sabe que o primeiro descoberto foi o THC, depois veio o CBD, que é o canabidiol, o THC é o tetrahidrocannabinol, e depois desse... ele foi muito estudado, né? O canabidiol, eu acho que, para mim, na minha concepção, né, que a gente vê de estudo, de embasamento, ele é o mais importante. Né? À toa que os produtos, a base deles tem que ser de canabidiol, né? E aí os outros canabinoides, eles vão vir somando forças com canabidiol. Então, vai ser um efeito sinérgico, né? E a gente, com o tempo, foram descobrindo e estudando os outros canabinoides. Então, por exemplo, o canabigerol, né? Que é o canabinoide mãe, digamos assim, aquele que é o primeiro a ser produzido pela planta, ele está sendo bem estudado agora para algumas situações específicas. O próprio THC também, eu concordo, né, que ele tem algumas situações específicas também, né? E todos eles, quando a gente fala de um produto que tem mais de um canabinoide, os outros fitocannabinoides, eles agem em sinergia. Eu digo que eles somam as forças, né? Então isso também é legal. Temos uma pergunta, doutora, vamos, se puder responder. Existe algum tipo de exame específico que detecta essa síndrome de deficiência de endocannabinoides no organismo? Não, a princípio não tem. Talvez no mercado ou por aí as pessoas digam que existe alguma coisa que dá para detectar, mas isso não é efetivamente... digamos assim, isso não foi bem estudado para a gente poder dizer, isso daqui realmente funciona. Tá? Então, ainda a gente não tem essa certeza de poder dizer, isso a gente está conseguindo dosar, né? Então, isso foi uma coisa até que a gente tem o nosso cientista pesquisador, que é o Dr. Alisson, e ele está lá em constante pesquisa lá em San Diego, na Califórnia, né? Ele é professor lá da universidade, e eu já conversei com ele bastante sobre isso, e ele falo, Juliana, não tem ainda, não posso te dar certeza disso que tem, porque não tem estudo, né, suficiente. Mas a gente consegue perceber isso em alguns sintomas, né, associados à patologia, né? Pode falar um pouco sobre isso, né? Quais são os principais sintomas que
no caso, essa deficiência pode trazer, assim, de uma forma geral, porque eu sei que são muitas, porque como ele, né, organiza o nosso corpo como um todo, eu imagino que a gente, né, possa ficar bem bagunçado se o sistema endocannabinoide estiver deficiente. Sim. Com certeza. Isso tem toda a relação, eu acho que até com o mundo atual, né? Assim, a gente vive num mundo de estresse, tá? O estresse não só estresse psicológico, que eu digo, estresse físico, mental e estresse alimentar, né? Então, é todo um estresse de tudo. As pessoas dormem pouco, dormem na hora errada, comem, os nossos alimentos são cheios de conservantes, corantes, então isso tudo gera um estresse para o organismo, né? Então, esse excesso de estresse causa esse desequilíbrio, né? Como um todo. Porém, além disso, né, algumas patologias, elas geram elas atuam especificamente ou vão gerar uma deficiência específica em algum local, né? E aí vai influenciar na patologia em si. Por exemplo, algumas patologias. Eu acho que o que abriu, na verdade, foi a epilepsia, né? Hoje em dia a gente tem muita utilidade em relação ao autismo, mas voltando um pouquinho para a deficiência do sistema endocannabinoide, senão eu vou ficar falando de todas as patologias aqui. A gente ainda vai perguntar sobre isso, porque eu quero saber, assim, eu porque quando a gente, né, falar um pouco de canabidiol, eu acho importante. Em relação à síndrome, né, o diagnóstico é feito realmente clínico, porque a gente não tem ainda essa comprovação de outra forma. Assim como diversas patologias, tá, gente? Então, assim, não precisa ficar preocupado, ai, meu Deus, não tem exame que me comprove isso. Né? Existem diversas patologias que o diagnóstico é clínico, não precisa de nenhum exame. Você vê ali o paciente de tal forma e é aquilo, né? Então, assim, essa questão do estresse, ou seja, o que vai demonstrar, né? Ansiedade, depressão, algumas situações que o paciente esteja demonstrando, né? Estresse físico, mental, isso tudo a gente consegue entender que está tendo uma deficiência do sistema endocannabinoide ali, né? E aquilo pode gerar, aquela deficiência pode ser tão grande em determinado sítio, né, em determinada localidade, que aquilo vai te gerar uma patologia. Então, se a gente for parar para pensar, quais são as patologias que mais acontecem hoje, na atualidade, né, por conta desse estresse todo? Né? Ansiedade, acho que é o primeiro. Acho que todos os jovens, os adolescentes estão tendo que tratar a ansiedade, isso está virando uma coisa, parece água, né? Ai, eu tomo esse antidepressivo como se fosse uma coisa muito simples, né? Então, assim, eu acho que a ansiedade é o principal, e as doenças psicológicas provenientes do estresse, do dia a dia, né, que são geradas, têm muito essa relação, né, com essa deficiência do sistema e gerando as patologias em si. Depressão, burnout, adicção, tem aqui a ansiedade, a doutora Tayla está complementando aqui também a dificuldade de sono, a dificuldade mesmo da própria compulsão alimentar também é algo que eu vejo muito, né? Porque... E essas são as doenças, né, as patologias do novo século, da atualidade, então eu vejo que realmente, que bom que descobrimos recentemente esse sistema e estamos podendo finalmente encontrar tratamento para ele, né, que é um equilíbrio de forma geral. E eu vejo também que o sistema endocannabinoide, mesmo sendo pouco conhecido, né, ele tem uma atuação muito importante no corpo, e então eu acho engraçado a gente ter descoberto isso só agora. Né, acho muito interessante isso, como que ele foi pouco estudado ao longo do tempo. Talvez pela própria dificuldade, né, de acesso a esse entendimento, né? Sim, isso com certeza foi o que prejudicou a evolução, né, dos estudos, a evolução da medicina nesse contexto. Porque a gente já sabe que os usos da cannabis em si já vem desde antes de Cristo, né? Isso tem esses relatos. E até mesmo para epilepsia. Do cânhamo também, né? Do cânhamo, inclusive, não só o medicinal, mas né, as fibras, as sementes, na alimentação, e a partir de um momento parou, proibido, e aí? Isso pode ter contribuído, essa tipo assim, eliminação dessa possibilidade de consumo,
natural desse tipo de extrato, porque isso era muito comum mesmo, né? Comer semente, óleo e tal. Isso pode ter contribuído para o aumento dos sintomas ao longo dos anos? Eu acredito que sim, né? Porque, na verdade, a gente tinha esse uso lá antes de Cristo, depois de Cristo, né? Então, isso foi continuado. E quando houve essa proibição, foi porque existiram relatos, até principalmente na Índia, enfim, começou mesmo, primeiro o uso relatado foi no Himalaia, né? E depois foi Índia, depois um médico europeu levou para a Europa e aquilo foi em crescimento. Mas houveram relatos de abuso de uso da droga, porque, na verdade, da medicação, né, podemos dizer assim, porque eles usavam mesmo de forma medicinal. Só que começou a haver um abuso, e aí vieram as leis, e aquilo estava, né, as pessoas estavam realmente apresentando sintomas que não eram controláveis, digamos assim, ou que a gente pudesse ter ideia de que aquilo era um medicamento seguro, né? E aí começaram a falar que não tinha segurança comprovada, enfim. Então ele foi totalmente retirado, né? Houveram as leis americanas, depois, um tempo depois as leis europeias, e aquilo saiu de cena. Além disso, o que aconteceu? Os outros medicamentos foram aparecendo, né? Com mais, como é que se diz? Mais segurança, né? Assim, mais estabilidade, né? Como aspirina. E foi nessa mesma época, se não me engano, foi na década de 60, por aí, década de 70. E então houve essa proibição. Assim, infelizmente, parou, né, os estudos, e aí só foi voltar agora, mais recentemente. E essa regulamentação foi importante para a gente poder ter acesso e para diminuir o preconceito sobre o uso principalmente do canabidiol, que é uma substância segura, doutora Juliana? Super, super segura. Eu não vejo... Eu, dentro da minha prática clínica, assim, tenho muito tempo de prática, e eu nunca vi nenhum caso que assim, meu Deus, esse paciente vai ter alguma complicação, alguma coisa. Isso nunca, tá? Por isso que eu falo, os médicos não precisam ter medo de prescrever, porque é uma coisa simples que está no nosso organismo, que a gente precisa, né? Eu acho que todos deveriam tomar canabidiol, porque a gente está num momento de estresse, né? Assim, nossa vida toda é voltada para isso, então acredito que todo mundo tem uma deficiênciazinha do sistema do canabinoide. Mas a gente precisa de estudos, né? Isso tudo eu não posso falar que isso, na verdade, é medicina baseada em evidência, né? Então a gente pega alguns estudos, pega a prática clínica e pratica ali e comprova esse resultado clinicamente, né? Pode falar. Não, pode continuar. Pode falar. Então, a partir do momento que a gente tem estudo comprovando para determinada patologia em específico, né? Por exemplo, a gente sabe que para epilepsia esse estudo já existe, a gente sabe que para esclerose múltipla esse estudo já existe, e diversas outras patologias ainda estão em andamento, né? Então, eu acho que isso não vai parar, né? Isso é só o começo. E a gente está começando... Fibromialgia, dor crônica, eu que sou paciente, né, em tratamento com o Full Spectrum, que é, inclusive, né, da marca produzida pela Endopri Life Science, que é de extrema qualidade, e eu vejo o resultado exatamente quando fala, né, resumindo um pouco isso, o equilíbrio do meu sistema orgânico de uma forma global. Eu acho que a palavra mais correta realmente é equilíbrio. Então, quando fala que o sistema endocannabinoide, ele cuida exatamente do equilíbrio do organismo através dessa regulação da homeostase, isso faz total sentido para mim, né? Eu sinto que eu não vou para os extremos, eu sinto que meu sono melhorou, que as dores diminuíram muito, né? Que o processo mental mesmo, né, de dia a dia, de trabalhar e produzir, treinar, isso tudo melhorou muito. Eu já estou em tratamento há 7 meses. Então eu vejo que, assim, há certos resultados, né, que são, tipo assim, unificados com o tratamento com o canabidiol. Por isso que eu vejo que faz total sentido para mim o sistema endocannabinoide estar no corpo inteiro, porque eu vejo que com o tratamento com canabidiol, pelo menos na minha experiência própria, né, não foi só em um local que ele atuou, né, ele atuou de uma forma global no meu organismo, trazendo vários benefícios. Isso é um resultado mais relatado, assim, né, se a gente pode dizer que podemos
já perceber isso? Eu, por exemplo, adoro dar um exemplo, adoro falar sobre isso, porque é impressionante, né? Realmente, o que quando começou para a epilepsia, né, e as pessoas se preocupavam muito com a crise epilética em si, né, vai controlar a crise, e achavam que o canabidiol ele só tinha esse efeito. Só que, no entanto, com o tempo, né, eles foram vendo que o paciente estava melhor da imunidade, né, parou, ele tinha menos. A maioria dos pacientes eles tinham diversas síndromes epiléticas, enfim, às vezes era paciente acamado, precisava de diversas terapias, né? Então, começou a haver uma melhora nessas terapias, né? Uma melhora evolutiva, cognitiva, de função motora, melhora dessa questão imunitária, né? A criança sempre tinha bronquite, sempre tinha uma inflamação respiratória, e aquilo foi cessando. Isso eu ouvi muitos relatos sobre isso. Então a gente vê que existe mesmo esse efeito. E aí, o que chamou a atenção para a gente falar sobre o autismo, né? O autismo ele veio depois, mais em evidência, depois da epilepsia, por conta dessa melhora, né? Essa melhora dos pacientes com essas diversas síndromes, né? Pacientes que não falavam, então começaram a falar, começaram a interagir melhor com os familiares, começaram a fazer as terapias de forma mais efetiva, né? Então isso é muito, muito interessante. Além disso, né, a gente sabe que essa evolução, né, da terapia a gente vê em diversas outras doenças, ou seja, vou dar um outro exemplo, tá? Esse eu falei um exemplo muito comum. Um outro exemplo mais que acaba que os médicos, se o médico não prestar muita atenção nisso, ele pode não passar despercebido. Por exemplo, um paciente que eu tô lá de Parkinson, que eu tô tratando o Parkinson dele, mas ao mesmo tempo ele é hipertenso, né? E ele usa algumas medicações antipertensivas. Então, ele começa a ter né, talvez uma tonteira ali e tal, quando vai ver a pressão que está baixa. Poxa, mas aí a pressão é o canabidiol que está gerando essa pressão baixa, né? Tem alguma coisa errada. Na verdade, não tem nada de errado, né? O que está acontecendo ali? O canabidiol ele está gerando a homeostase. Então, se aquele paciente é hipertenso, né, e ele possui essa ação circulatória, né, melhora da circulação, ele possui essa ação antipertensiva, né, ele está voltando para o equilíbrio dele. Então, ou seja, ele não precisa daquele antipertensivo mais, né? E isso é cada vez mais comum. Os pacientes, eles têm efeitos diversos, não só para aquela patologia específica que a gente está querendo tratar, mas ele entra num equilíbrio como um todo. Esse paciente que é diabético, né, vai melhorar a glicemia, tem esse efeito também. Então, a gente precisa ficar atento para esses sinais, né? E essas medicações todas, elas vão saindo, porque o paciente vai melhorando, né, num contexto geral, e ele vai precisar de menos medicamento sintético, medicamento habitual. E isso eu adoro falar sobre isso, porque para o médico isso é um ganho muito grande, né? Porque você toma 10 medicamentos, você passa a tomar 5, 4, às vezes nenhum, né? Então isso é muito interessante, não só para o médico, mas para o paciente, obviamente, né? A gente pode dizer então que o canabidiol ele entra como um coadjuvante no tratamento, nas terapias, mas ele vai assumindo uma certa importância a partir do momento que os outros vão sendo desnecessários, vão se tornando desnecessários. Então ele pode servir, inclusive, para desmame de medicamentos mais pesados, né, opioides, medicamentos depressivos, né, esses também são os relatos. E isso é muito importante na atualidade que a gente vive, onde, como a doutora Lara falou, né, num webinar que realizou recentemente para a Endopeer Academy, que há uma supermedicação, digamos assim, né? Há muitos, por exemplo, crianças, né, do próprio caso com autismo, epilepsia, com uma quantidade enorme de anticonvulsionantes, de medicamentos, e a gente, né, vê a reação negativa de alguma forma, né, as reações adversas dessas medicações nesses pacientes, e com o canabidiol isso vai diminuindo
né, com muita frequência. Eu acho que isso é uma das coisas mais impressionantes que a gente pode, né, observar. E é isso mesmo, doutor? Ele tem esse grande efeito de coadjuvante poder se tornar um grande protagonista, né? Tem, graças a Deus que tem, porque isso, quando o paciente chega a ficar só, paciente de epilepsia que só fica com canabidiol. É muito maravilhoso, gente, porque assim, infelizmente, né, esses outros medicamentos, eles são deletérios, né? Ele ajuda no lado, mas vai estar prejudicando do outro, né? Então, isso existe muito. A maioria dos medicamentos são assim. Então, quando a gente consegue tratar só com um medicamento que é natural, não é sintético, né? Então, isso é maravilhoso, né? A gente fazer o desmame. Então, como você mesma mencionou da questão que a Lara também falou, hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão sobremedicadas, digamos assim, elas estão supermedicadas, né? Tudo é um motivo para já estar com algum medicamento, estar acrescentando mais um medicamento. Então, o canabidiol tem esse poder de reduzir. E isso, para mim, é o mais relevante, assim, em termos de efeito, né? A gente não fica limitado a uma patologia ali, né? Ah, só trata isso. Não, ele vai trazer esse equilíbrio, essa homeostase como um todo, né? Isso, a doutora Tayla comenta aqui a polifarmácia, né? E Isso. aproveitando, queria agradecer a presença de todas as médicas, médicos, dentistas. Minha tia, a doutora Neida, está aqui. Obrigada pela sua presença. Minha mãe estava aqui também, então, dando meu momento olá. Doutora Estela também já esteve aqui. Doutora Estela, que também fez, né? A última live foi com ela, está disponível no nosso YouTube e aqui no nosso IGTV. Falamos sobre o tratamento com o canabidiol para o autismo. Então, quem ainda não assistiu, aproveita para assistir logo depois da nossa live com a doutora Juliana Bogado, que é não só a diretora médica da Endocure Life Science, para quem chegou agora, mas também é uma médica especializada em medicina canabinoide, né, com pós-graduação no tema, com um trabalho muito grande em clínica médica, também voltado para a dermatologia e para terapias intensivas, né, e eu já continuo aqui com uma pergunta, aproveitando o momento, da Adriana. A indústria farmacêutica dos medicamentos sintéticos podem gerar uma resistência para o tratamento com o canabidiol, pela possíveis reduções de seus faturamentos, ou seja, os medicamentos mais, digamos assim, eu esqueci o termo agora, enfim, os medicamentos de farmácia, né, assim, eles podem diminuir a atuação do canabidiol, que é um produto natural? Eu acho que eu não posso dar essa certeza, mas eu acredito que isso exista, tá? Essa questão da indústria farmacêutica também ter contribuído para a demora desse estudo, né, para a evolução disso, né? Não teve muito apoio realmente da indústria e o máximo que sintéticos, isso. Os sintéticos, exatamente. Então, apoio, né, em termos de estudo relacionado ao cânhamo, né, assim, a planta e fazer algo natural, né? Então, Isso. Quanto mais a gente descobria que o canabidiol os canabinoides eram maravilhosos, a indústria tentava puxar um pouquinho para dificultar essa evolução. Eu não posso, eu acredito que... A palavra que eu estava procurando era alopáticos, os universitários me ajudaram. Obrigada, gente, valeu. Os alopáticos, né? Isso. E aí a gente tem os canabidióis caracterizados como fitocannabinoides, ou, né, digamos assim, mas é um produto de grau farmacêutico também, é um medicamento que tem controle de qualidade. E aí eu queria já puxar um pouco para esse tema, porque mesmo sendo natural, proveniente do cânhamo, como é legalizado, é importante ter uma regulamentação, um controle de qualidade, principalmente um alto teor de qualidade. Qual é a diferença, então, da qualidade no tratamento, né, com o sistema, para o sistema endocannabinoide, com o canabidiol? Esse é um ponto também importantíssimo que eu adoro falar, porque, assim, eu acho que eu até comentei isso hoje, né, por acaso, mas infelizmente, quando a gente trouxe essa abertura, né, do canabidiol em si para o Brasil, enfim, no mundo em geral, tinha um certo preconceito, né, e aí a gente chega e faz aquela confusão, né, algumas pessoas que queriam liberação da cannabis, né, para uso recreativo, se misturaram ao que realmente importa ali, que é a parte medicinal, né. Então, aquilo ficou meio misturado. Infelizmente, existem medicações, né? Eu não posso nem chamar de medicações, para te falar a verdade, mas existem produtos no mercado que
são provenientes, são feitos de forma artesanal, e isso não é o ideal. O médico não quer algo que não seja comprovado, testado, né, que não seja seguro para o paciente. Então, assim, a principal diferença, né, nesse contexto vou dar um exemplo de uma característica da cannabis, e isso influencia muito na qualidade do produto, do medicamento, tá? Então, qual é a principal característica? Acho que as pessoas não têm muita noção disso. Primeiro que a cannabis tem diversos tipos de cannabis, mas a gente sabe que o cânhamo é o mais seguro para ser extraído, os canabinoides, né, para serem extraídos, porque a gente tem até 0,3% de THC. Né? THC é a molécula, digamos assim, o canabinoide euforizante, né? Aquele canabinoide que, para quem usa de forma recreativa, é ele que está predominante ali nessa questão. Mas o cânhamo, ele não é usado recreativo, porque ele tem essa limitação do THC. O cânhamo ele é apenas industrial, tá? Então, têxtil, fibras, alimentos e agora medicamentos, né? Então, isso é uma diferença muito grande em relação à planta. Em geral, né, a cannabis tem essa característica de puxar metal pesado do solo, né? E isso é um ponto gravíssimo, porque existem diversas patologias que podem, principalmente até psiquiátricas, né, podem prejudicar ou serem conduzidas ou geradas por conta desse acúmulo de metal pesado no organismo. Então, se a gente não tem um controle da terra, né, o controle e a qualidade do produto vem desde a plantação, né? Então, existe um controle para saber se aquela terra não é contaminada, existe um controle para saber, depois que extrai da planta, né, para saber se não tem metal pesado, fungo, bactéria, vírus. Então, é uma planta que costuma ter bastante isso, muito fungo. Então, acaba tendo que usar muito, como é que se diz? Pesticida, né? Agrotóxicos. Agrotóxicos, exatamente. Então, se não existe um controle ali para eu saber exatamente o que tem na planta, eu posso estar dando um veneno para esse paciente, né? Então, infelizmente, alguns produtos que estão no mercado, eles são produzidos de forma artesanal, né? Não existe controle dessa terra, de onde está sendo plantado, não existe controle de estudo daquele produto que foi extraído, que a gente não sabe nem de que forma aquilo aconteceu exatamente. Outra questão importante que atrapalha muito a clínica médica é a dose, né? Então, quando é feito de uma forma artesanal, a gente não sabe quanto tem, né, de canabidiol exatamente, né? Ou quanto que tem de cada canabinoide. E o principal, quanto que tem de THC. Então, o THC em doses muito altas, ele pode ser prejudicial, né? E principalmente para as crianças que não têm o sistema nervoso central bem desenvolvido. E isso é muito arriscado, né? Sim. Então, eu confesso que eu nunca conseguiria prescrever um produto dessa base, né? Que eu acho que foi alguém citou aqui na verdade, a questão da ignorância, né? Tem que tomar muito cuidado. A gente está tratando o paciente, a gente está lidando com vidas, né? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente saber a procedência. Tem a questão do certificado de análise, né? Que comprova a quantidade dos canabinoides que tem ali, comprova se aquilo tem metal pesado e todos esses componentes que eu falei para vocês. Então, isso é testado sempre, né, para a gente ter essa segurança. E eu acho que o médico ele só precisa disso, um produto de alta qualidade, com muita segurança, né, para ele saber o que ele está dando para o paciente, né, e ele está promovendo saúde para o paciente, né, ele não pode promover o contrário, né, ele não pode fazer algo que seja deletério. A gente precisa se preocupar muito com isso. É muito importante termos, então, produtos de canabidiol premium, né, de qualidade
de alto teor de pureza, né? Então, os produtos da Endopure já possuem, né, certificadamente 99,82% de teor de pureza do canabidiol, isso já faz uma diferença, já possuem esses certificados, então, assim, é um produto que eu utilizo, então, eu vejo realmente que a qualidade dele faz diferença. Estamos aqui com o nosso atleta encorajador, o Gui o Gigante, que está se preocupando, inclusive, porque os artesanais, eles podem pegar no doping, né? Então, atletas de alta performance não podem utilizar. Então, né, seria necessário um produto de alta qualidade, isolado, no caso, que é o caso, né, que muitos atletas têm utilizado. Então, aproveitando até falar isso, pode falar um pouco sobre as diferenças dessas apresentações, né, isolado, full spectrum, a gente ouve muito falar disso, isso fica um pouco confuso, né, na mente, eu imagino. Sim. Primeiro falar dessa liberação, né, da agência antidoping, que eu achei isso foi em 2008 e foi maravilhosa, porque os atletas estavam querendo muito usar, já tem bastante estudo, e a gente sabe que para o atleta é excelente, né? Recuperação física, muscular, questão do sono, ansiedade. Então, assim, o atleta que usa, né, que trata para fazer os treinos, né? Ele tem um resultado muito melhor, ele está muito mais disposto, ele não tem aquele delay muito grande em relação às lesões, né? Então, se ele já toma o canabidiol, fez uma lesão, mas aquela lesão se recupera muito mais rápido. E a gente tem visto isso acontecer muito. A exemplo do Gaio, que é um atleta que toma o nosso produto. A gente também tem o Diego Magrinho, que é um lutador de MMA. A gente tem um tenista, que é o Bruno Soares. Então, e a gente, cada vez mais, a gente só aumenta essa classe, né, esses atletas utilizando e tendo resultados excelentes. Bom, em relação à liberação, a gente sabe que a liberação antidoping só foi para o canabidiol, tá? Por quê? Tem a restrição em relação ao THC, por conta do THC ter esse efeito euforizante, né? Ou até poder, né, ter algum tipo de alteração, né? Então, é só o canabidiol mesmo isolado, que é liberado, tá? Então, vamos falar das diferenças, né, de cada um deles. A gente tem um produto, né, são 4 apresentações, né, a gente fala ali que, enfim, a gente está bem servido, porque tá tudo ali, né, eu não preciso de mais nada. A questão do 0,3% de THC é uma questão solicitada pela Anvisa, né? Então, só pode ser até 0,3% de THC, né, em alguns produtos. Uhum. Então, a gente tem o isolado, que ele é só uma molécula, só o canabidiol, né? Tem o broad spectrum, que tem o canabidiol, além dele, tem os outros canabinoides, né? Então, ali no broad spectrum, a gente consegue uma sinergia desses canabinoides, porém, ele não tem THC, não tem efeito de THC, tá? Então, um paciente que não possa fazer THC, eu posso lançar mão do broad spectrum. Vou dar um exemplo desse paciente que não pode fazer THC. É um paciente que tem histórico de esquizofrenia na família ou a própria esquizofrenia, né? O THC ele tem esse componente que pode prejudicar ou piorar essa patologia, assim como outras patologias que são ansiogênicas, enfim, que tem distúrbios Como é que se diz, Lilian? Eu esqueci a palavra. Psicomotores, Aí agora deu branco. Universitários, vamos lá, gente. Mas eu acho que todo Psicoativos? Não. tá, psicoativo, mas eu estava falando mais das patologias em si, Das patologias. a exemplo dela, a esquizofrenia. Bom, além do broad spectrum, a gente tem o full spectrum, e aí o full spectrum eu vou ter todos os componentes da planta, né? Então vou ter efeito. A base de todos eles é sempre o canabidiol, tá, gente? O canabidiol é a molécula mais importante, tá? Eu vou ter todos os outros canabinoides, assim como o THC até 0,3%. Aham. E isso a gente sabe que em algumas patologias é importante ter esse pouquinho de THC, eu não preciso superar, não preciso ter THC em concentrações altíssimas, isso não é necessário.
O THC ele vai agir sinergicamente com o CBD, né, em algumas situações que são importantes, ou ele vai ter a atuação dele quando não há sinergia em situações específicas. Por exemplo, o paciente que está em quimioterapia, né, que tem náusea de quimioterapia, anorexia por conta disso, né, o full spectrum ele ajuda muito nessa questão, né. Então, o paciente, ele tolera muito mais a quimioterapia, né, todos os efeitos deletérios da quimioterapia por conta do canabidiol. Então, o paciente não perde o apetite, ele consegue manter ali uma alimentação equilibrada, ele já não tem tanta náusea, né, ou até zero náusea, né, e isso ajuda a não desidratar, o paciente idoso desidrata muito fácil. Então, é um ganho muito grande. Questão da dor, né? Ele tem esse efeito sinérgico com o canabidiol, então pode ser lançamão de doenças, síndromes dolorosas, digamos assim. A fibromialgia é um exemplo dela, né? E também paciente que tem dificuldade de dormir, distúrbios do sono, enfim, também pode ajudar nesse sentido, tá? E para fechar, eu acho que esses três já estariam de muito bom tamanho, mas a gente sabe que a gente quer estar sempre à frente. Então, como o canabigerol, ele está em estudo, está em evidência, né, para algumas patologias em específico, como glaucoma, doenças inflamatórias intestinais, a gente foi colocado um produto que tenha mais CBG, né? Então, esse CBD mais CBG que a gente chama, ele tem todos os canabinoides e ele tem mais CBG. Então, quem quer chamar atenção para essa molécula, para esse canabinoide, existe esse produto, né, para cumprir essa missão aí. Ele tem estado bastante em evidência. Eu acho que eu vou até convidar os médicos a prescreverem mais ele, porque... Ele é excelente, né? Ele é um produto excelente porque o canabigerol, ele é o gerador, né? A geradora dos outros canabinoides e ele precisa ser extraído num momento muito específico, então é um produto que tem uma qualidade especial, tem um momento especial de extração, mas ele tem uma aplicabilidade muito grande, porque o que o canabigerol faz mais de diferencial, assim? O que ele traz de diferencial, para dizer assim, no tratamento? Eu sinto, né, quando a gente vê os efeitos de cada canabinoide, eu sinto que o canabigerol ele tem um pouco de efeito de CBD e THC. Isso não acontece com os outros canabinoides, né? Então, porque o THC ele é muito único, assim, os efeitos que o THC traz, né, e todas as suas derivações. E o CBG, diferente dos outros canabinoides, canabinol, canabicromeno, enfim, ele tem uma característica que pega característica dos dois. Não é à toa que ele é o gerador, né? Ele é o canabinoide que gera todas elas. Então, eu acho que isso traz um ganho ali maior, né? Assim, não só esse produto em si, ele vai ter tudo que tem na planta, né? E ainda a gente vai ter um input do CBG, né? Então, aumentando essa sinergia, né, dos canabinoides. Eu acho que o CBG ele é o mais completo, né? Mas a gente precisa de mais estudos também, saber. A gente já sabe que tem mais especificidade em relação ao glaucoma, né? Então, isso. Acho que os oftalmos estão começando a conhecer o tratamento com os canabinoides, né? Então, eu espero que isso seja algo mais disseminado e a gente consiga até descobrir outras patologias, né, mais relevantes em relação ao CBG. Né? O câncer mesmo. Sim. É. Temos aqui, os universitários nos ajudaram com duas possibilidades, ou psicótico ou psicogênicos. Não sei se era uma dessas duas palavras que estava procurando. Não. Ainda não. Então vou continuar tentando. E a gente tem uma pergunta, né? No caso, qual seria essa melhor apresentação ou melhor fórmula, né, para o tratamento de Alzheimer, no caso? Qual é a melhor opção? Algumas patologias eu digo que a gente tem que entender o contexto do paciente, tá? Eu não consigo
fechar assim, esse paciente vai tomar só o isolado, esse paciente vai tomar full spectrum. Por quê? Eu sei que assim, Alzheimer, Parkinson, isso é muito comum, tá? Ter essa variação criteriosa em relação aos canabinoides. Mas eu vejo resultados excelentes só com canabidiol isolado, tá? Porém, alguns pacientes eu também vejo resultado com full spectrum. Então, assim, qual a diferença, né? O que vai me delimitar se eu devo prescrever esse ou aquele para um paciente com Parkinson ou Alzheimer? Primeira coisa, o paciente com Parkinson, desculpa, o paciente com Alzheimer, ele tá num processo, tem que ver em que nível está esse processo De degenerativo. etapa, né? E aí, se for um paciente que é muito ansioso, né, ainda tem um grau de ansiedade ou agitado, eu já não vou pensar em usar o full spectrum por conta do THC, tá? Então, eu preciso de algo que seja ansiolítico, né, ter esse efeito maior ansiolítico, e aí eu sei que o CBD isolado vai me trazer esse efeito. Então, eu já não posso usar muito o que tem no THC. Outro exemplo, poxa, eu tenho paciente com Alzheimer que tá lá anorético, não tá comendo, tá muito magrinho, deprimido, né? Então tá naquela situação que eu preciso dar um estímulo para ele em termos de apetite. Eu já posso lançar mão de eu posso até começar com isolado ou broad spectrum e evoluir para o full spectrum, tá? Então, o que é importante pensar, né? Tudo que eu sempre falo. A base de todos eles é o canabidiol, né? O canabidiol é a molécula mais importante, ela vai estar ali atuando, né, em todo o sistema, né? Então, se aquele paciente, qualquer um dos produtos que contenha canabidiol, ele vai ter resultado, ele vai ter efeito, né? E o que vai me determinar a escolha de um ou outro, isso vai variar dessa forma, tá? Vai variar, enfim, a característica individual de cada paciente. Então, é isso, assim, eu não posso lançar mão de um produto que tenha THC nesses casos, ou eu prefiro um isolado. No geral, dessas patologias neurodegenerativas, né, que a gente, Parkinson e Alzheimer também se incluem, a gente vê excelente resultado só com isolado, tá? Mas se eu precisar lançar mão do outro, eu consigo, eu posso, não tem problema, tá? Até porque o nível de é baixo, né? Não é, então é seguro, né? Esse nível de THC até 0,3% é seguro, não é algo de outro mundo, né? Então, isso é importante você verificar se o produto tem esse controle, né? Então, tendo esse controle e sabendo todas as certificações, não tem por que eu manejar ali com esses diversos, essas 4 opções, né? Por exemplo. Fora o veículo de absorção, que é importante também, né? A gente tem, no caso, né, dos produtos os produtos One Pure, o TCM, que é o triglicerídeo de cadeia média, isso faz diferença, porque a gente vê muito produto aí com azeite, óleo de milho, eu imagino que isso deve dar um problema, que assim, né, e o TCM, ele é muito leve, né, palatável, né, é importante ter essa diferenciação, né, doutor? Sim, a gente, o melhor veículo de absorção, né, para os produtos, né, o canabidiol, os canabinoides, enfim, é o triglicerídeo de cadeia média, né, que a gente chama o MCT oil, né, no inglês. E alguns produtos, eles têm outros veículos de absorção, eles têm outras composições, né? Então, por exemplo, óleo de milho já não é tão favorável, né? Porque é um triglicerídeo de nível de outra cadeia. O azeite é a mesma coisa, né? Então, o triglicerídeo de cadeia média seria o mais correto, né? O perfeito, assim, para ser utilizado. Pelo menos a princípio, né? A gente sabe que os estudos demonstram isso. Além disso, isso gera uma tolerabilidade melhor, né, para o paciente. Então, muitas vezes o paciente não tolera um óleo de milho ou um azeite, ou tem uma certa uma alergia mesmo. Então, por exemplo, teve um paciente, isso foi um caso, tá, isolado, mas eu acho que vale sempre a gente se precaver em relação a isso, né? Acho que primeira anamnese, primeiro contato com o paciente é importante saber todas as alergias que ele tem, né? Todo esse contexto, porque a gente está falando de produto natural. Mas alguns produtos têm ali
conservantes, corantes, saborizantes, isso tudo influencia muito. Por exemplo, para pacientes autistas que têm essa intolerância alimentar, digamos assim, eles são mais sensíveis. Então, o nosso produto, por não conter nada disso, né, o produto da One-Peer, ele não contém conservante, não contém corante. Então, isso tudo ajuda nessa aceitação desses pacientes. Eu acho que isso tá aí um grande diferencial também, né? Porque isso é assim, para mim é de suma importância. Então, não tem conservante, é um produto natural, proveniente de cânhamo orgânico. Isso também faz toda a diferença, né? Esse controle todo. E essas patologias que têm essa restrição, a gente consegue não ter problema nenhum relacionado a isso. É um sabor muito leve, né? De óleo de coco, porque o TCM ele é uma molécula do óleo de coco, então acaba ficando um residualzinho desse gosto, mas muito leve. E facilita a absorção mucosal, né? Então, qual seria essa absorção mucosal, no caso mais utilizada? É a sublingual, né? Então, o próprio veículo de absorção ajuda nisso, né? Facilita isso. Isso é importante, né? Porque tem pacientes que vão ter certa dificuldade, né, com o sabor, outros com a própria, né, administração do produto. Tem um produto fácil de ser digerido, de ser consumido, isso é muito importante. Quero lembrar aqui que para se fazer um tratamento com o canabidiol no Brasil, seja qualquer uma das fórmulas, é preciso passar por uma consulta médica ou então com uma consulta odontológica com profissionais de saúde certificados pelo CRM, né, da sua região, pelo seu Conselho Regional, porque somente assim é emitida uma autorização da Anvisa, e essa autorização da Anvisa, então, permite a importação e o uso desse produto por pessoa física aqui no Brasil de forma legalizada. Então, você vai poder viajar com o seu medicamento, vai poder utilizá-lo sem medo nenhum, e isso é muita vantagem que nós temos hoje, né? Eu acho que isso já ajuda muito no tratamento, podermos saber que é uma medicina legal. Nós temos, né, a medicina canabinoide hoje em dia sendo valorizada, inclusive, pela ciência, pelas outros tipos de instituições que também apoiam a medicina, né, pelo judiciário, pela própria, né, a própria comunicação que vem divulgando. Peço também que sempre se atentem para as informações que estão recebendo, né, um mercado com muita coisa confusa ainda, então procurem fontes de qualidade e médicos, médicas, dentistas, profissionais de saúde, prescritores com uma certa experiência, né? A nossa consultoria de relacionamento Endopure está aí para poder auxiliar toda a classe médica, pacientes e seus familiares a seguirem no tratamento com mais tranquilidade. Então, também, se quiserem receber o nosso contato, saber mais informações, a consultoria de relacionamento Endopure é um serviço gratuito que facilita exatamente a ter esse entendimento. Nós teremos sempre a assessoria da doutora Juliana, que presta, né, tem todo o cuidado com os pacientes que são, então, acompanhados pela consultoria, e principalmente nós, consultores, que temos, né, esse aprendizado constante a partir do treinamento com ela. Fiz esse pequeno, né, essa pequena pausa para poder falar, né, da importância mesmo de se levar esse tipo de questão para o profissional de saúde que te acompanha, né? Então, se essa live está trazendo essa vontade de tratar com canabidiol, procure sim profissionais de saúde competentes que possam te prescrever, porque o tratamento com canabidiol é muito individualizado, né, doutor? Isso é muito importante de ser falado. Queria que falasse um pouco isso de como que não dá para generalizar. Não dá, não dá. Acho que esse é o principal questão ali que a gente batalha, né, para educar, né, a classe médica, educar, enfim. A gente sabe que o Conselho de Medicina tem uma definição, né, sobre o canabidiol, porém está um pouquinho defasada, porque é 2014, e é só para a epilepsia. No entanto, eu vejo que na minha prática, eu sempre utilizei essa definição do Conselho, que é uma dose baseada no peso do paciente, tá? E essa prática, quando a gente faz o cálculo e vê a situação, e eu vou olhar o estudo está me indicando, sei lá, 100, 400 miligramas de CBD, acaba sendo muito compatível com o que o estudo utiliza, né? Isso não foge muito ali da realidade, do que tem nos estudos. Então, eu prefiro me basear dessa forma para eu ter um acompanhamento evolutivo, né, correto. Ali eu estou respaldada, né?
Então, assim, o que o CFM preconiza, né? Uma dose de 2,5 a 25 miligramas quilo dia. Eu estou falando de adulto, criança varia um pouquinho, mas é uma variação muito, muito baixa. E aí já me diz a dose individualizada, né? Porque vai variar com o peso. Então, se eu tenho paciente lá numa idade criança para adolescência, né? Outra criança, uma criança em crescimento, aquele acompanhamento é importantíssimo, porque esse peso pode variar muito, né? Então, a dose vai variar com o peso. Então, não adianta as pessoas acharem, é a mesma dose para tudo, é a mesma dose para todos os pacientes. Ah, meu filho toma tanto, acho que o seu filho deveria tomar também. Então, isso não existe, né? Isso não existe porque a dose é individualizada. Então, além dessa questão do cálculo da dose ser individualizado, tem a questão do paciente em si, né? Do efeito dos canabinoides em geral serem diferenciados. Então, cada paciente ele tem uma indicação diferenciada de canabinoide, né? Do que ele precisa, eu preciso mais disso, eu preciso mais daquilo, então vou lançar mão do full spectrum, ou vou lançar mão do isolado, isso varia, né? Mesmo dentro da mesma patologia, que foi até o que eu mencionei agora há pouco, paciente com Alzheimer, né? Tem paciente usando isolado, tem paciente usando full spectrum. Então, assim, por quê? Por conta dessa característica individual de cada um, né? Então, cabe a gente saber isso, né? E essas individualidades, né? E saber manejar isso. Então, esse acompanhamento médico é muito importante, eu acho. Não dá para simplesmente rotular, né, uma dose ou rotular um produto para uma patologia e ficar tomando aquilo ad eterno. Isso não existe. A gente precisa desse acompanhamento, a gente precisa dessa titulação da dose, né? Existe uma dose ideal individualizada para cada paciente. Então, essa dose ideal, ela vai variar, e isso você vai acompanhar de forma clínica. Então, o resultado, para saber em que momento o paciente está na dose ideal, é uma questão clínica, né? Não tem como dosificar, medir, ver quanto que eu já fiz até hoje, isso não existe, pelo menos por enquanto, né? Então, a gente vai saber aí, com o tempo, a evolução dos estudos, mas, a princípio, é de forma clínica, né? Então, esse paciente tem que continuar sendo acompanhado, né? Frequentemente. Sim. Isso é muito importante, a gente ter essa certeza de que um tratamento com canabidiol não é uma visita única, né, à médica, é preciso sim ter a frequência de estar lá, sempre verificando essa dose, mesmo porque as receitas agora têm validade de 6 meses, então a gente precisa estar, né, com esse tratamento em dia, e existem alguns pacientes que conseguem obter os medicamentos através da União ou dos planos de saúde, e é importante a gente até esclarecer isso, que apesar de ser um tratamento novo, já está sendo fornecido a partir, né, de alguns processos mesmo judiciais, então é possível se tratar sim no país, mesmo que não tenha, né, a capacidade financeira para isso. É importante nós sabermos que nós temos direito de tentar, né, sempre o melhor medicamento, o melhor produto para para aliviar os nossos sintomas. Então, o canabidiol está aí como um incrível e importante produto que alivia, que equilibra, que traz exatamente essa regulação do nosso sistema endocannabinoide, né, doutora? Então, assim, a gente volta lá no início da live de dizer que o equilíbrio do nosso corpo é fundamental e produtos naturais, né, que trazem exatamente essa possibilidade de seguir na vida de forma mais equilibrada, com uma melhora na saúde global, é sempre importante de serem focados, né, pelos tratamentos, pelos médicos, pelas médicas. Que bom, eu acho que a gente está quase aqui acabando a nossa live, mas a gente está ganhando uns tempinhos a mais, e temos até um depoimento aqui, ó, da Michele, que disse que conseguiu através de liminar, então sim, muitos pacientes estão se beneficiando, né? Eu queria até complementar isso, porque, na verdade, eu acho que a grande maioria dos pacientes não sabem o direito que eles têm, né, à saúde, né? Então, a gente precisa entender. Às vezes as pessoas acham, meu Deus, mas está errado, eu vou ter que entrar na justiça. Não está errado. É um direito do paciente, é um direito nosso, né? Então, o governo, o Estado, para o paciente que não tem condição de pagar, é dever dele contribuir para isso. Né? O plano de saúde é a mesma coisa. Na verdade, o plano de saúde, eu
graças a Deus isso está acontecendo muito, né? Eu vejo que existe essa evolução, né? O próprio plano de saúde ele está vendo que é mais vantajoso, de forma até financeira, enfim, o paciente ele liberar o canabidiol, o produto, né? O tratamento para esse paciente, né? E o próprio tratamento do canabidiol evita internação em CTI, paciente que tem home care, que é acamado, reduz toda a necessidade de home care. Isso acontece muito, né? Então, os planos de saúde estão, graças a Deus, conseguindo ter noção disso. Esses pacientes graves, né, que têm, infelizmente, um alto custo para ele, que internam frequentemente, CTI tem um alto custo também, estão internando cada vez menos, ou nem internam mais, né? Então, assim, e evoluindo nas terapias, isso precisa de menos, né, aparelho, menos gasto, né? Então, eu acho isso muito maravilhoso, assim, a gente trazer essa evolução para o paciente, trazer uma evolução também das corporações, né, os planos de saúde, tudo. Eu acho que isso é o nosso maior, é excelente. Principal ganho. É o principal ganho aí para o futuro, né? Assim, acho que isso é muito importante. O que eu vejo é que muitos planos de saúde já estão aceitando, né, esse tipo de solicitação no pedido administrativo, então vale a pena sempre tentar, né? Se tiverem qualquer tipo de dúvida, podem entrar em contato conosco no nosso site onepure.com.br, é Pure, tá? Lembra do numeral 1, sempre, onepure.com.br. Entre no nosso site para saber mais informações sobre a nossa consultoria de relacionamento Endopure. Tá? E também queria avisar que médicas, médicos, dentistas, profissionais de saúde que querem estudar e se tornar, né, mais conhecedores da medicina canabinoide, nós oferecemos a Endopure Life Science Academy, que é uma academia de cursos voltada exclusivamente para a classe médica, que traz webinars com profissionais muito conceituados, né? Em breve teremos mais webinars lá presentes, mas temos lá a doutora Lara Rescala, doutor Mauro Lins, doutora Estela dos Santos, temos também o doutor Sadi Ribeiro, temos o doutor Alisson Muotri, né, que a doutora Juliana citou aqui, e teremos também logo um webinar maravilhoso com a doutora Juliana, estamos só fechando a data, né, mas lá, exatamente com mais aprofundamento ainda sobre o sistema endocannabinoide e o uso terapêutico do canabidiol. Então, caso seja médico, médica, da classe médica ou então profissional de saúde, entre em contato conosco, para receber uma visita e assim ficar por dentro dos conteúdos que nós levamos, né, nessa educação médica continuada. Eu queria, né, já ir encerrando a nossa live, já estamos aqui, né, infelizmente, chegando ao fim, né, de tanto conhecimento, tanta troca, tanta informação importante. Foi rápido, né? Mas, enfim, estamos aqui, daqui a pouquinho a gente, né, tem que encerrar mesmo, mas eu queria dar o espaço, né, para suas palavras finais, doutora Juliana Bogado, e agradecer, né, pela sua excelente entrega de informações desse conteúdo educativo tão fundamental para todos nós que temos interesse na melhora da nossa saúde. Eu que agradeço, na verdade, poder estar aqui, né, falando do que eu gosto, que eu adoro, adoro falar sobre isso. A gente domina o assunto, a gente lida muito com isso, a gente vê resultados excelentes de pacientes. Então, esse retorno, né, é muito importante. Eu acho que não só eu passo por isso, desculpa, mas os consultores também passam por isso, né? Esse retorno é muito gratificante, né? A gente vê que o paciente realmente faz uma evolução muito significativa, né, em diversos aspectos. Então, a cada nova introdução do tratamento, a cada resposta é muito maravilhoso, sabe? Você fica realmente impressionado, né? Então, eu agradeço muito por ter esse acesso hoje em dia. Eu acho que eu gosto de falar muito sobre o autismo, né? Então, eu acho que todos os autistas deveriam ter acesso ao canabidiol, né? Porque no caso deles é um efeito muito, assim, parece realmente um milagre. Quando a mãe fala para mim, meu Deus, é um milagre, eu falei, é um milagre. Eu concordo com ela que é um milagre, porque é um efeito que
A gente nunca conseguiu com nenhum outro medicamento, né? O canabidiol está conseguindo isso não só para o autismo, mas diversas outras patologias, mas o autismo me dá aquece o coração um pouquinho mais, né? Porque realmente é muito lindo de ver. E outra questão que eu queria botar assim para fechar é convidar os médicos a prescreverem, a entender um pouco mais, né? Eu acho que isso para mim é o mais importante. Eu acho que o tratamento com canabidiol está sendo cada vez mais disseminado. E o conhecimento é a chave, né, da nossa evolução. Então, se a gente limita o conhecimento, a gente não evolui, né? Então, eu preciso que, assim, a gente precisa estudar, a gente precisa ser curioso, né? Eu não posso ser um médico limitado ali, ai meu Deus, mas eu vou esperar um estudo dessa patologia para eu começar a prescrever. Eu não posso fazer isso. Estou com um paciente precisando de uma evolução. Então, assim, essa escolha do tratamento, né? Você pode também discutir com o paciente, olha, tem isso, tem pouca comprovação, mas eu acho que a gente pode tentar, né? Tudo é uma tentativa. E o que eu posso passar aqui para vocês é que é muito seguro, né? Não tem que ter medo, não tem que ter nada, assim, nada é só coisa boa, né? Então, assim, você consegue fazer esse tratamento titulando, né, devagar, e aí com o tempo você vai vendo resultados excelentes, você não vai querer mais parar de prescrever, né? Porque você vai precisar sempre, você vai ver como que é gratificante, é importante e tem sempre resultado excelente. Então, assim, é basicamente isso. Eu acho que eu queria passar esse recado para os médicos se aprimorarem, procurarem conhecimento, porque não tem erro, digamos assim. Não tem erro no tratamento do canabidiol, né? É só coisa boa, assim. Eu sou um pouco suspeita para falar, mas dentro dessa minha prática, né, de anos, tem quase 10 anos que eu tenho experiência com isso, então eu acho que foi só o que eu vi até hoje, né? Só gratificação, né? Retorno familiar, a gente muda a qualidade de vida das famílias, não é só do paciente, né? A gente está falando de paciente que a família está toda envolvida, toda em torno daquele paciente, então quando você consegue dar um respiro para aquela família e ela te retorna, meu Deus, meu filho está assim, meu filho está melhorando, isso é a melhor coisa do mundo, né? Pelo menos para o médico. É emocionante, né? É emocionante, né? É isso. Obrigada. Que bom. Muito obrigada, então, doutora Juliana. Eu acredito muito na medicina canabinoide, eu acredito muito na qualidade dos produtos, né, que a Endopure Life Sciences produz e entrega no Brasil desde 2016, no pioneirismo desse tratamento, no pioneirismo do seu trabalho, né, principalmente em treinar e entregar um conteúdo tão importante para os consultores e consultoras levarem adiante para médicas, médicos, dentistas, esse entendimento. Eu acho que nós só temos a agradecer, eu aqui em nome da Endopure Life Sciences, né, e agradecer eu pessoalmente, Lilian, pela partilha que temos, né, nessa grande missão, que é a melhora global da saúde de vida de toda a população através da mais natureza e mais vida. Eu acho que esse é o principal lema da Endopure, porque quanto mais nós temos esse tipo de qualidade de vida voltada para o natural, para escolhas que sejam coerentes, né, uma alimentação natural, produtos naturais, nós temos mais possibilidade de viver melhor. Então, eu agradeço muito pela participação da doutora Juliana, da participação de cada um e cada uma que esteve aqui conosco, médicas, médicos, vários doutores conhecidos aqui que vieram prestigiar a nossa live tão importante, saiba mais sobre o sistema endocannabinoide, já com o convite para voltar mais, hein, doutora? Vamos fazer mais outra em breve. Vamos. Aí a gente fala sobre outros assuntos, porque já deixaram aqui vários pedidos. Quando volta logo, doutora. Tá bom, depois tá da bem? primeira a gente já vai se acostumando, né? Já dá um... Ótimo, fica combinado. Então, muito obrigada pela presença de todas e todos. Um grande abraço. Entrem em contato com a nossa consultoria e vamos fazer então um sorriso que a Aline pediu aqui. Vamos fazer um sorriso para o print final. Um sorrisão agora, doutora Juliana. Faça um print, gente.
Ah, muito bom. Obrigada, Aline, nossa analista de marketing, está aí fazendo toda essa divulgação junto conosco. Muito obrigada, equipe Endopure, consultores, consultoras, gerentes. Um abraço, Gui Gigante, atleta. Estamos aí junto. Então, vamos lá, gente. Em breve voltamos com mais live, nossa One Pure and Doctors. Obrigada, doutora Juliana. Boa noite. Eu que agradeço. E até lá. Até. Um abraço.